Aqui a gente apresenta para vocês mais uma questão. Lembrando que sempre são questões de universidade, onde a gente analisa a exigência de cada banca. E aqui envolve, de novo, como na anterior, modelos atômicos. Aqui caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o enunciado diz... Deixa eu só tomar uma água aqui antes. Ah, que beleza. A voz vai embora. Considere as seguintes afirmações a respeito do experimento de Rutherford e do modelo atômico Rutherford-Bohr. Primeiro, só para... Não, vamos ler, né? Depois a gente discute. Primeira afirmação, a maior parte do volume do átomo é constituída pelo núcleo denso e positivo. Segunda, os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias ao redor do núcleo. E a terceira, o elétron, ao pular de uma órbita mais externa para uma órbita mais interna, emite uma quantidade de energia bem definida e continua enunciado quais estão corretas. E aí, nós, vamos analisar e vamos escolher aquela alternativa que apresenta as afirmações ou a afirmação correta. Show de bola? E aí, quando eu venho para a primeira, ele afirma que o núcleo é a maior parte do átomo. É ele que dá volume ao átomo. Claro que não. Lembre-se quando a gente falou em átomo, que era dividido em núcleo e eletrosfera, eu fiz uma comparação com o Maracanã. Se você pegar um drone bem alto e filmar o Maracanã de cima, a bolinha do centro do gramado é o núcleo. Toda a parte de concreto, da bolinha até o limite da circunferência da parte de concreto, é a eletrosfera. Então é evidente, quem dá volume ao átomo é a eletrosfera. A razão, núcleo eletrosfera é de 1 para 10 a quinta, ou seja, a eletrosfera é 100 mil vezes maior do que o núcleo. Então é ela que dá o volume. Agora, a parte densa e positiva está certo. Lembra que o experimento de Rutherford, quando ele bombardeia a lâmina de ouro com partículas alfa, e eles já manjavam horrores de radioatividade, sabiam que a partícula alfa era positiva? Lembra que em todos os modelos atômicos, quer dizer, de Thomson em diante, você vê que o cara botava eletrodo, passava um feixe de elétrons, corrente elétrica, luzes que saem do cátodo. Então eles já tinham a noção também da radioatividade. Então o carinha aqui, Rutherford, ele já tinha noção que a partícula alfa era positiva. Então, pelo desvio dessas partículas, ao se colidirem com a lâmina de ouro, que a maioria passava, e daí ele falou que o átomo era formado por espaços, que era a eletrosfera, e uma parte muito pequena, muito densa e positiva, que ele chamou de núcleo, devido a quê? Ao desvio da partícula alfa. Às vezes batia e voltava, e às vezes tinha um desvio menor que passava próximo ao núcleo positivo. Porém, só essa parte aqui está correta. Volume pertence à eletrosfera. Aí eu coloquei falsa, porque a maior parte do volume do átomo é constituído pela eletrosfera, região do átomo onde estão localizados os elétrons. Na segunda afirmação, ele coloca os elétrons movimentos em órbitas estacionárias ao redor do núcleo verdadeiro. O modelo Rutherford-Bohr, os elétrons localizam-se em órbitas com níveis de energia específicos ao redor do núcleo. Lembrando que o cara que estiver na camada K, ele tem energia suficiente para permanecer girando ali em torno do núcleo. Segundo o modelo atômico Rutherford-Bohr, essa energia definida de cada camada, e aí você tem que lembrar que à medida que você vai se afastando do núcleo, aumenta a energia
das camadas faz com que se explique o não choque do elétron com o núcleo. Até porque eu estou aqui falando com você, você está aí se ligando na minha explicação. Você existe, eu existo. Tudo ao nosso redor existe e é composto de átomo. Portanto, o átomo existe. Então, jamais o elétron vai se chocar com o núcleo, senão o átomo não vai existir mais. E como eu expliquei, isso aqui é o papo do cara. Ninguém tem realmente a definição, a certeza, a explicação de por que o elétron não se choca com o núcleo. E isso eu deixei bem claro lá no início da nossa explicação sobre átomo. Show de bola, né? Então aqui, ó, é perfeito. Eles movimentam-se, tá, em órbitas estacionárias, porque cada órbita tem o seu pacotinho de energia. O elétron, vamos dizer que tem 10 energia, dá para ele girar na camada K. 15, esse cara gira na L. 30, ele gira na M. Então, quem tem 10 só pode girar na K. Quem tem 30 só pode girar na M. É isso que ele quer explicar. Então, é verdadeira. E a terceira também é verdadeira. Coloquei aqui, ó, um átomo no estado fundamental tem seus elétrons localizados nos respectivos níveis de energia. Isso que eu acabei de explicar. 10, 15, 30... Se o elétron passar de um nível de energia mais elevado para um nível de energia menor ou menor energia, haverá emissão. Lembra aquele papo dos fogos de artifício? Eu excito o elétron, quer dizer, eu dou energia a ele. Ele vai para uma camada mais externa. Porque se ele ganhou energia, aumentou o seu poder energético. Então ele vai girar naquela camada, quantidade de energia definida, onde ele tem agora aquela energia. Porém, aquele cara, a tendência dele é voltar para a camada de origem. Quando ele volta, ele emite essa energia. Lembra? E aí surge a luz. Emite na forma de fóton, né? E aí surge a luz dos fogos de artifício. Olha que show, cara. Então, tanto a 2 quanto a 3 estão corretas. Portanto, letra D de dado. Gente boa, dá pra gente fazer uma limonada desse limão. Viu que legal quando a gente sabe, né? A base é fundamental para a gente poder discutir qualquer coisa. Valeu? Daqui a pouco a gente está de volta. Grande abraço.